Bom pessoal, olá a todos, vamos a mais um vídeo aqui interessante. Eu já estava um tempo já para fazer esse vídeo, entendeu? Porque os cristãos bolsonaristas, principalmente os evangélicos e pastores que nem o Malafaia, eles estão espalhando nas redes sociais que o cristão não pode ser comunista ou de esquerda, que seria uma coisa impraticável, né? Não teria como um cristão ser de esquerda. E isso influencia aquelas pessoas, principalmente os religiosos, que têm sua crença religiosa, que creem em Jesus, etc e tal. Respeito, cada um tem sua crença, mas influencia aquelas pessoas humildes que não conhecem de Bíblia. Então, quando chega em época de eleições, eles votam em candidatos até monstruosos, que nem o Dr. Jairinho, o Afordelis, por causa desse discurso religioso. Olha, cristão não pode ser de esquerda, não tem como. Só lembrando que a maioria desses evangélicos, eles já foram de esquerda, tá? O Malafaia já apoiou o Lula e o PT, o Marcos Feliciano já pediu voto até pra Dilma, né? Aí agora, porque eles estão do outro lado, eles ficam com essa mentira religiosa. Não, o cristão não pode ser de esquerda nem comunista. Será que não? Vamos analisar aqui, ó. Eu fiz um esbocinho aqui pra gente analisar junto, ó. Os pastores bolsonaristas que trocaram Jesus por Bolsonaro, isso é verdade, defendem que é incompatível para um cristão ser comunista. O Malafaia é um dos que mais fala isso, né? Cristão não pode ser comunista, meu irmão. Comunista não é compatível com nossos valores cristãos, meu irmão. Porque, segundo eles, o comunismo não compartilha dos mesmos valores cristãos. Será que é verdade? O capitalismo defende o acúmulo de riqueza, o acúmulo de capital. Você vai prosperar acumulando capital e explorando mão de obra. Enquanto o comunismo defende que o acúmulo do capital gera desigualdade. Era isso que Marx dizia. Tanto que eu sempre cito como exemplo aquele filme O Poço, né? Que a comida daria para todo mundo, mas como os de cima comem mais, os de baixo ficam com fome. Isso é capitalismo. As próprias ideias de Marx, inclusive, têm como base autores anteriores a ele, que dentre tantas influências, até chegar em Marx, nós podemos citar duas importantes: a República de Platão e a Bíblia. Aqui eu vou falar só da Bíblia, tá? Porque eu também sou teólogo e exegeta, tá? Mas Marx não criou o comunismo, né? Ele foi inspirado por filósofos anteriores, que foram inspirados por outros, até chegar nessas duas obras clássicas aqui da humanidade, tá? A República de Platão e a Bíblia. Recomendo que leia. Vamos começar aqui com Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é um registro de como era a igreja primitiva. Os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus Cristo, quando ainda estavam junto com os apóstolos. Vamos ler. O que os fiéis faziam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é comunhão? Tudo em comum. E no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham o que? Tudo em comum. Foi isso aqui que começou a inspirar as ideias comunistas na humanidade, porque os primeiros cristãos, eles não tinham as coisas para si, propriedade privada, eles tinham tudo em comum. Olha o que eles faziam. E vendiam suas propriedades e bens, é o que eles vendiam, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou seja, necessidade, de acordo com a necessidade de cada um. Então ele chegava nos pés dos apóstolos, falava: olha, eu tinha uma casa ali, uma oliveira ali no monte da Judéia, eu vendi, tá aqui o dinheiro, vamos dividir entre todo mundo. Tem alguém desempregado, com fome, não sei o quê, e todo mundo dividia tudo em comum. Claro que isso aqui é uma utopia, né? Na vida real é um pouco difícil implementar isso, mas isso aqui é a base do comunismo aqui, ó. Então, como que os pastores dizem hoje que um cristão não pode ser comunista? Então ele tem que jogar aqui o livro de Atos fora, porque a igreja primitiva, segundo o que tem na Bíblia, para os que acreditam na Bíblia, era uma igreja comunista, tá? Essa experiência comunista em Atos, ela se assemelha muito aos kibbutz de Israel, uma das poucas experiências socialistas de verdade, onde não tem propriedade privada no meio de produção e as pessoas possuem tudo em comum. Então os kibbutz de Israel, quando começa a origem de Israel, ali com o retorno dos judeus, ali é uma experiência socialista, pessoal. Ali não tem dono de propriedade privada, eles produzem, trabalham e é tudo em comum. Não tem um que ganha mais que o outro, um que é mais rico que o outro, um que acumula capital. É tudo em comum. É uma experiência socialista, tá bom? O próprio Jesus, segundo os evangelhos, ele criticou o acúmulo de capital. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Não ajunteis tesouros na terra. O que é ajuntar tesouro na terra? É acumular capital, dinheiro. Então, por exemplo, se eu pego o meu dinheiro e eu deixo num banco rendendo juros, eu estou juntando tesouro na terra. Eu estou acumulando capital. Por que Jesus falou o oposto, se Jesus supostamente é anticomunista, segundo eles? Não faz sentido, né? Ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O que Jesus está falando? Que é mais importante você ter valores espirituais, ajudar o próximo, caridade, bondade, essas coisas, do que você ficar rico.
Então esse Jesus aqui da Bíblia, ele é comunista, tá? Aí Jesus manda os seus apóstolos, né, para pregar. Olha o que ele fala, ó. Jesus enviou este 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Queria ver algum pastor fazendo isso, ó, ressuscitar os mortos. Expulsai os demônios. De graça, expulsar os demônios também. Eu queria ver alguém expulsar os bolsonaristas, viu? Que é difícil. De graça recebeste, de graça dai. O que é de graça? Sem cobrar nada por isso. Como é que os pastores pedem tanto dinheiro aí para os fiéis? Jesus mandou pregar de graça aqui, ó. Não possuais, aqui amarelinho, ó, ouro, nem prata e nem cobre, aquelas moedas da época. Você não pode possuir ouro, nem prata, nem cobre. Aqui é Jesus falando para os apóstolos. Isso aí não é dinheiro, pessoal da época? Por que Jesus está proibindo os apóstolos dele de ter dinheiro, capital? Esse é o Jesus anticomunista? Isso aqui é praticamente um comunismo que ele está falando. Eu não quero que vocês fiquem ricos não, pregando não. Eu vou dar o dom para vocês fazerem essas coisas aqui, mas não quero vocês ganhando dinheiro com isso não. Jesus comunista, nem eu creio. Em vossos cintos, nem alforje. O que é alforje? Era uma bolsa que era usada para guardar as moedas da época. Um tipo de bolsa que você colocava ouro, prata e cobre. Jesus está proibindo. Nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Quem é o operário aqui no texto? É as pessoas que eles iam pregar o evangelho. Então ele está falando, ó, vocês não podem receber nada dessas pessoas, tá? Vocês não quero vocês recebendo ouro, nem prata e nem cobre, tá bom? Segundo Lucas, aqui tem uma variação, né, no evangelho de Lucas, o operário aqui seria os próprios apóstolos, tá? Que seria o trabalhador. Aí dá a entender que Jesus está autorizando eles a se alimentar na casa das pessoas, mas não receber nada por isso, nem dinheiro, nem ouro, nem prata, nem cobre, não era nem para levar bolsa, para não ficar tentado a cobrar dinheiro. Cadê o capitalismo aqui? Vamos ver outro texto aqui, ó. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Aqui em Atos, tá? É a igreja primitiva. O qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, que era o chefe dos apóstolos, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles. E esperando receber deles alguma coisa, uma esmola, ouro, prata, cobre, olha o que Pedro falou: eu não tenho prata nem ouro. Cadê o capital de Pedro? Ele não era um capitalista? Não era um anticomunista? Aqui ele não tinha nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele partilhou o que ele tinha. Era o dom de curar as pessoas. Então não tem nada de capitalismo aqui na Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual, tá? Então quando você vê aqueles pastorzinhos, aqueles crentezinhos falando que cristão não pode ser comunista, é muito pelo contrário. O cristão não pode ser capitalista. Porque a Bíblia em nenhum momento ela respalda a riqueza material. Sabiam disso? Olha o que Paulo fala aqui em Coríntios, ó. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. O que Paulo está falando aqui? Que ele pregou o Evangelho de graça. Aí ele traz uma coisa interessante aqui, ó. Outras igrejas despojei. Despojei aqui é o mesmo verbo que roubar, tá? Ele está dizendo que ele roubou as igrejas. Por quê? Outras igrejas eu roubei para vos servir, recebendo delas salário, quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. O que ele está dizendo aqui? Que ele se sentia como se ele tivesse roubado a igreja só porque ele recebeu salário quando ele precisou. Você vê, o próprio Paulo, ele não recebia salário. Cadê o capital de Paulo aqui? Ele mesmo está dizendo aqui, ó, que para os coríntios ele pegou de graça e ele se sente como um ladrão só porque ele recebeu o salário de outras igrejas. Cadê o capital de Paulo aqui? Complicado, né, pessoal? Teve uma fome em Jerusalém. Paulo pediu ajuda para as igrejas, para mandar mantimento para lá. Todas as igrejas da época ajudaram. E ele mandou uma quantia em dinheiro através de um mensageiro para Jerusalém. O que é isso? Comunismo! Paulo comunista! Pegando dinheiro dos outros para socializar. Exatamente. O próprio Jesus mandou partilhar o que temos com os pobres. Aqui, ó. Jesus disse em Lucas 6,30: dá a qualquer que te pedir. Dá. Se alguém te pedir uma esmola, dá. Se alguém te pedir um prato de comida, dá. Se alguém te pedir um pão velho, dá. Dá a todo o que pede. E ao que tomar o que é teu, não lhes tornes a pedir. Aqui na Mateus 25, Jesus ilustra um tipo de julgamento lá no céu, né? Como é que seria um julgamento espiritual? Onde ele separaria o bode das ovelhas, uns à direita e outros à esquerda. Aí ele fala assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me o que comer, tive sede e me deste o que beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu, me vestisse, adoeci
e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Aqui, ó. Estive na prisão e você foi me ver. Visitar prisioneiro. Segundo a direita, isso é coisa de bandido, né? Se alguém for visitar um prisioneiro, eles vão dizer que é o direito do humano, que é ladrão, é comunista. Engraçado que o Bolsonaro foi visitar 2 vezes um miliciano na prisão. Aí eles não falam nada, né? Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando nós estivemos com fome, te demos o que comer, ou com sede, ou te demos o que beber? E quando nós estivemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo-lhes o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quem que é os pequeninos irmãos? Os pobres. Então Jesus está mandando alimentar os pobres, mandando dar de beber para os pobres, vestir, visitar no hospital e visitar na prisão. Jesus comunista, está mandando visitar a prisão. Bandido bom é bandido morto, Jesus. Imagina se um cristão bolsonarista encontrar Jesus, é capaz dele dar um soco na cara de Jesus e falar: bandido bom é bandido morto, tá ok? A verdade é essa. Agora, o único cristão que faz isso, ó, é esse daqui, ó. Claro que ele não é o único, né? Mas é um dos mais proeminentes na mídia, né? Que é o padre Júlio Lancelotti. Esse faz tudo isso que Jesus mandou fazer. E mesmo assim, esse padre é altamente perseguido pela direita. Recentemente, o Renan Santos, ex-MBL, vereador, está convocando o padre para a Câmara de São Paulo para ele se explicar por que ele está alimentando os pobres. Olha o absurdo que é essa extrema-direita no Brasil. Eles fingem que são cristãos, mas isso que está escrito na Bíblia, para eles não vale nada. Só porque o padre é de esquerda e apoia o Lula, eles fazem toda uma perseguição ao padre. O Arthur Duval chegou a fazer uma vez um vídeo descendo a lenha do padre, questionando até a sexualidade do padre sem fonte alguma. O Danilo Gentili também fez piadinhas com o padre, questionando a sexualidade do padre, sendo que o padre não faz mal para ninguém. Só o que ele faz é ficar ali na área dele, ajudando os pobres. Mas como ele milita pela esquerda, então eles ignoram tudo isso aqui que Jesus falou e desce o cacete no padre, tá bom? E para finalizar o vídeo, pessoal, isso aqui é parte do esboço maior. Eu vou colocar aqui na tela final desse vídeo, se eu lembrar, um vídeo meu sobre as armas, tá? Que é outra mentira que os cristãos bolsonaristas pregam. Sim, cristãos bolsonaristas mentem. É por isso que eu falei que eles trocaram Jesus por Bolsonaro. Eles trocaram João 8,32 por João 8,44, pelo diabo, o pai da mentira. Porque Jesus nunca respaldou comprar armas, tá? Eu vou colocar na tela final desse vídeo, do meu canal de exegese. Se eu lembrar, claro que às vezes esqueço, para vocês verem, tá bom? Então quem gostou, pessoal, dá um like aí. Comente o que vocês acharam. Manda esse vídeo para aqueles seus amiguinhos evangélicos bolsonaristas, tá? Aquele seu amiguinho cristão bolsonarista que fica falando: cristão não pode ser comunista, amadinho. Não compactua com os valores cristãos, amadinho. Manda para aquele seu amigo lá. Sobre aborto, casamento gay, essas coisas, eu já tenho vídeo aqui no canal, então eu não vou nem citar, tá? Só tô citando a Bíblia. Mas manda lá pro seu amiguinho cristão, ó. Fala para ele que se ele estivesse aqui na igreja primitiva, ó, como é que ele ia reagir vendo os primeiros cristãos, ó, dividindo tudo em comum com a bênção dos apóstolos? Eles iam agredir os apóstolos, chamar os apóstolos de comunistas? Tá na Bíblia, tá? Atos 2, 42, 45. Qualquer um pode ver, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, pessoal. Paz a todos.